Olá, meu nome é Yuri e esta é uma apresentação como avaliação para a disciplina Transferência de Tecnologia e Extensão Rural 1. Embora a disciplina seja voltada para o contexto rural, o tema da apresentação foi livre, então foi escolhido como tema Fundamentos do Parkour, no qual estarei dando uma breve introdução sobre os conceitos básicos do parkour, passando por alguns detalhes específicos. Contextualizando um pouco, é importante destacar que o parkour ele não nasceu por si só, mas teve antes influências de outras situações até culminar no que hoje a gente conhece como parkour. Essa influência começou lá com George Herbert, que era um pesquisador e um estudioso relacionado na área de atividade física que desenvolveu o chamado método natural de educação física, que foi amplamente aplicado na França por volta da década de 40 do século XX, que basicamente, dentre outras características, buscava e busca ainda no caso, onde é aplicado, desenvolver o indivíduo na sua forma física de maneira completa. Então, é muito comum quem pratica esse tipo de atividade física, baseada no método natural, desenvolver movimentações como correr, caminhar, levantar peso, nadar, praticar defesa pessoal, dentre outras variações. Esse então método ele foi aplicado em diversas instituições da França, como por exemplo também nos militares, nas escolas e nos bombeiros também. Então surgiu ao longo desse século XX essa pessoa chamada Raymond Bell. Ele inicialmente foi um integrante do exército francês por um tempo, se dedicava bastante a atividades físicas, conseguindo obter destaque. E com o tempo ele acabou migrando para o Corpo de Bombeiros de Paris, na França, por volta da década de 60, onde ele pôde estar desenvolvendo ainda mais as suas habilidades físicas, motoras, tendo como base o próprio método natural de George Herbert, que era aplicada profundamente nas instituições militares e também no Corpo de Bombeiros da França. Raymond Bell então teve um filho chamado David Bell, que foi um grande protagonista em relação ao parkour. David Bell seguiu os passos parecidos com seu pai, mas de maneira de certa forma inversa, começando primeiro participando do Corpo de Bombeiros e depois se destacando mais no exército francês, onde ele pôde colocar em prática os ensinamentos do seu pai em relação à atividade física e princípios relacionados à atividade física, e buscava sempre estar se destacando em relação a atividades físicas devido também ao seu grande interesse em se desenvolver nessa área. Algo que estava sempre presente no exército francês em relação à atividade física é o chamado parcours do combattant, que se trata do percurso do combatente, que é um tipo de local para fazer atividade física que envolvia se tratava de um percurso com obstáculos
que representa uma parte do pentatlo militar. Isso também ocasionou, essa experiência de David Belli ocasionou na criação de um grupo dentre amigos chamado Yamakasi. Yamakasi é um nome de origem africana que significa corpo forte. E se trata de um grupo de amigos, no caso David Belli, um outro amigo dele que se destacou muito, que se chama Sebastian Foucan, e outros amigos também locais, todos moradores de uma região periférica da cidade onde moravam, uma região considerada como subúrbio, onde eles criaram então este grupo e procuraram estar desenvolvendo as habilidades motoras e físicas deles, se exercitando, colocando em prática alguns conceitos do método natural e tudo aquilo que ele aprendeu com os pais dele. O que, se adaptando ao meio urbano e ao contexto de interesse deles como jovem, como um grupo de amigos que queria estarem se exercitando e se desenvolvendo, isso acabou culminando então na criação de uma atividade física particular com movimentações particulares, que é o conhecido hoje como parkour. Como pode perceber, foi citado ali o percurso do combatente, que também começa com parkour. Tem relação, então, como se pode observar, pelo próprio nome, né, com o que hoje é conhecido como parkour. Só que no caso foi retirado o S no final e o C foi substituído pelo K. Segundo o próprio David Belli explicou que expressaria uma forma mais agressiva, mais interessante da palavra e mais fácil também de pronunciar. Foi nesse tipo de contexto então que surgiu o que hoje é conhecido como parkour. O parkour, basicamente, ele é considerado como uma atividade física. Atualmente, ou seja, depois dos anos 2000, por volta de 2015, entre 2015 e 2020, a Federação Internacional de Ginástica passou a considerar o parkour como um tipo de ginástica. Então, atualmente, a gente pode definir o parkour como uma atividade física que se enquadra no modelo de ginástica. Há controvérsias em relação a considerá-lo como um tipo de esporte, já que esporte, por definição, envolve a competição. O parkour, inicialmente, ele não visava a ideia de competição entre os seus praticantes, mas, na verdade, desenvolver habilidades pessoais motoras e, inclusive, a partir de situações de altruísmo, de ajuda mútua. Porém, com o passar do tempo, foram surgindo eventos e situações onde foi do interesse dos participantes realizarem disputas. Então, atualmente ocorrem muitas situações, muitos eventos onde existe a competição, a competitividade, embora ainda haja controvérsias se pode ser considerado como esporte ou não, mas a princípio é uma atividade física que se enquadra no modelo de ginástica. O parkour, então, se trata de você partir de um ponto A e chegar até um ponto B, ultrapassando os obstáculos que estiverem no caminho e utilizando como ferramenta para vencer esses obstáculos e chegar até o ponto desejado somente o próprio corpo, sem a utilização de alguma ferramenta a mais para vencer os obstáculos. Então, o mínimo que se usaria, por exemplo, talvez seria somente as roupas e o que inclui o tênis também. Além disso, não seria previsto, não faria sentido para a própria definição de parkour incluir algum item a mais,
ou algum tipo de objeto a mais, alguma ferramenta a mais. Na sua definição inicial, o parkour, ele tinha muito uma filosofia utilitarista, que seria a ideia de partir do ponto A e chegar até o ponto B da maneira mais ágil, mais rápida, mais eficaz possível. E era muito comum, por exemplo, frases filosóficas no sentido, por exemplo, ser forte para ser útil, ou então ser e durar, sempre com o objetivo de trabalhar a utilidade em si para um bem maior, para uma situação até mesmo de vida ou morte, de salvar outras pessoas, situação de perigo, e o que mais pudesse ser aplicado de uma forma útil. Com o passar do tempo, atualmente, a parte da filosofia em si, de utilitarista, foi dando lugar à ideia de, como atividade física, você praticar o parkour a fim de se divertir. Mas uma diversão que geraria um desenvolvimento pessoal em diversas áreas, seja motora, seja mental, seja até mesmo social. Então, o parkour em si, ele também é caracterizado por um conjunto de movimentações que ora foi inspirada em outras atividades físicas, ora surgiu pela própria prática do parkour, a tal ponto que quando se observa uma determinada movimentação, acaba associando essa movimentação ao parkour, podendo acabar identificando a atividade física que aquela pessoa está fazendo como própria de parkour. O parkour, ele surgiu na França com um grupo de amigos e foi se desenvolvendo. À medida que foi expandindo a sua prática, o seu conhecimento, acabou surgindo uma variação, que é chamada free running. Como eu havia dito anteriormente, o parkour ele surgiu a partir de David Bailey, junto com um grupo de amigos, sendo um outro amigo chamado Sébastien Foucan. Sébastien Foucan acabou se movendo para a Inglaterra, onde no caso não se fala francês, se fala inglês, e lá procurando se desenvolver a prática do parkour, o nome acabou sendo alterado para free running. Mas não somente o nome foi alterado dessa forma, mas também com o free running surgiu uma nova ideia de atividade física. Se o parkour procurava sair do ponto A até o ponto B de uma maneira ágil e rápida, o free running não tem um compromisso de que haja uma necessidade de chegar do ponto A até o ponto B de maneira rápida, mas procurando acrescentar uma certa liberdade e criatividade nas movimentações, acabou sendo construída então a ideia de que o free running estaria mais associado com acrobacias, com a criatividade, com a parte estética, enquanto o parkour estaria mais associado com a parte objetiva, utilitarista, de chegar do ponto A até o ponto B. O free running, por exemplo, o ponto B pode ser um próprio ponto A, de maneira que sai do ponto A, realiza movimentações de cunho estético e acaba retornando para o ponto A sem realmente aquela ideia de se deslocar. Mas basicamente, é muito comum, por exemplo, citarem free running e parkour ao mesmo tempo, seja em algum tipo de vídeo ou quando se menciona a própria prática do parkour. Bem, a prática de parkour, ela foi crescendo com o tempo, a ponto de alcançar uma escala global. Dentre os diversos
momentos e meios que foram importantes para que essa divulgação acontecesse. Posso destacar ao menos o filme chamado B13, 13º Distrito. Esse filme, protagonizado pelo próprio David Belly, foi o primeiro filme que, com proporções, digamos, mundiais, pôde demonstrar de uma maneira impressionante do que era capaz de fazer um praticante de parkour. E como o próprio protagonista era também o criador da prática, isso acabou tendo um peso ainda maior na divulgação da prática de parkour. Posso citar também o documentário Jump London, que nesse caso foi protagonizado pelo Sebastian Foucan. É um documentário que buscava compreender e compartilhar para as pessoas a ideia da prática do freerunning e, consequentemente, do parkour. Agora, no caso, na Inglaterra. Então, algumas características que eu posso estar citando em relação ao praticante de parkour. Inicialmente, o nome que se dava ao praticante de parkour era em francês, chamado traceur ou traceuse, quando é, no caso, mulher. Só que, devido à pronúncia ser muito específica, né, no caso francesa, acabou não digamos assim, não colando muito, né, no meio dos praticantes. E com o tempo acabou sendo caindo em desuso, provavelmente sendo usado pelos próprios franceses, não sei. Pelo menos dentre os praticantes que não falam a língua francesa, não é muito comum ouvir esse tipo de referência a quem pratica. Normalmente, então, se chama praticante de parkour, a pessoa que pratica parkour. E a pessoa que já é no nível avançado, profissional, seria atleta de parkour. Não mudando muito mais além do que essas variações de nomes. O perfil do praticante de parkour pode-se dizer que essa prática ela não tem restrições de idade ou de gênero, ou seja, tanto jovens como adultos ou até mesmo idosos podem praticar, homens ou mulheres podem praticar livremente. É necessário, porém, que hajam capacidades motoras e mentais mínimas para que a pessoa possa estar realizando movimentações próprias do parkour, mesmo as mais básicas, para que realmente possa acontecer, né, essa prática. Então, é uma restrição de idade, mas não existe restrição de idade, mas existem os requisitos mínimos, que geralmente acontecem em todas as atividades físicas. Sobre o ambiente de treino de parkour, ele geralmente, pelo menos no Brasil, ele é chamado de pico. É importante que ele tenha algum tipo de obstáculo, no caso, para poder ser realizado um treino. No caso, é possível exercitar algumas movimentações até mesmo no plano, sem nenhum tipo de obstáculo, mas quanto mais obstáculos disponíveis ao longo do ambiente, mais interessante fica a prática, o treino, e maiores são as capacidades de se desenvolver o praticante. Então, caso encontre, por exemplo, um muro na rua, já seria um tipo de obstáculo que daria para estar realizando um treino e já, mesmo que de maneira provisória, chamar aquele ambiente de pico, no caso, o local de treino. A gente pode separar, então, a configuração do ambiente de treino como indoor e outdoor. O indoor seria, no caso, uma academia própria para o parkour, ou um ginásio próprio
para o parkour. Geralmente esse tipo de estabelecimento tem, então, estruturas de madeira, barras de ferro e até mesmo colchões para ajudar em movimentações que necessitem de mais segurança e amortecimento. E quando se trata de outdoor, no caso, é fora desses lugares de 4 paredes, ou seja, ao ar livre. Pode ser então numa praça, pode ser num muro, como eu tinha mencionado, ou qualquer outro ambiente que possa identificar obstáculos e situações onde possa treinar, desenvolver as habilidades, as movimentações referente ao parkour. Acaba então surgindo uma dúvida que é muito comum atualmente. Afinal, o parkour não é pular em prédios? Porque uma vez que é uma prática que foi disseminada para o mundo todo, se tornando popular, ela acabou impressionando as pessoas devido aos vídeos que eram compartilhados e que se tornavam virais, que vão ser comentados logo mais. Então, a princípio, a ideia seria dessa apresentação, neste caso, fazer uma desconstrução de preconceitos que foram se estabelecendo ao longo do tempo. A primeira situação seria se a prática de parkour é uma prática de desocupados. Porque, a princípio, quando vê alguém treinando parkour, são pessoas que estão pulando obstáculos, subindo o muro, descendo o muro. Atividades um tanto incomuns que talvez acabe construindo a ideia de que a pessoa não tem algo a mais para fazer e fica fazendo coisas aleatórias, movimentações aleatórias. Mas não é esse o caso. O perfil do praticante de parkour é o perfil mais variado possível. Nele a gente encontra muitos estudantes, seja de escola de ensino fundamental ou médio, estudantes de universidade, até mesmo pessoas que já estão trabalhando e, por que não, também pessoas que estão desempregadas. Basta ter um tempo livre, assim como temos tempo livre para realizar qualquer atividade física, quando existe esse tempo livre. Não é diferente com o parkour. Por mais incomum que seja para algumas pessoas a prática, né, as movimentações. Outra situação que se levanta é se o parkour é uma prática de vândalos. Porque por estar usando obstáculos ou no caso estruturas públicas, estruturas que normalmente as pessoas não sobem, as pessoas não utilizam para alguma finalidade a mais do que o padrão, como por exemplo sentar numa mesa ou passar por um muro e sequer tocar nele. O praticante de parkour ele acaba desenvolvendo, acaba se relacionando mais com esses tipos de estruturas, procurando desenvolver as habilidades dele motoras, habilidades criativas, e acaba interagindo mais com essas estruturas. Porém, a ideia é preservar esses ambientes, essas estruturas, para que o treino ele possa permanecer e que ele possa voltar a treinar novamente. Então, é muito presente a ideia de zelar pelo pico, ou seja, zelar pelo ambiente de treino, a fim de que possa então de fato acontecer um treino, não somente naquele momento, mas futuramente também. Além do mais, é muito importante que o ambiente esteja preservado a fim de que não aumente o risco de ameaça à integridade física do praticante. O que acaba entrando no próximo tópico, que seria prática de parkour é uma prática de pessoas malucas, porque afinal muitas vezes acabam os praticantes realizando movimentações incomuns e até
mesmo que às vezes assustam pelo seu nível de dificuldade, nível de complexidade, que envolve algumas circunstâncias de risco, talvez a distância entre as movimentações, a altura também, etc. Mas é justamente o contrário a situação. O praticante ele precisa ter consciência não somente do ambiente em volta, mas dos riscos que está envolvido, porque a ideia não é se machucar durante a prática, não é se quebrar todo, mas é se manter preservado e se desenvolver enquanto treina. Então é necessário que haja uma consciência não somente do ambiente, mas uma consciência corporal da própria pessoa, para que ela saiba o que ela é capaz de fazer já, o que ela ainda não é capaz de fazer. E também é necessário concentração, afinal, dependendo da movimentação, pode ser num nível mais complexo que, se for fazer de qualquer maneira, como por exemplo se jogar sem pensar ou se levar pela adrenalina, a chance de se lesionar acabam aumentando. Então a ideia não é se tacar que nem um maluco, mas fazer tudo de uma maneira bem pensada, com o máximo de segurança possível. E como foi questionado antes, né? Se a prática de parkour é uma prática de pular prédios, como é visto muitas vezes na internet. Geralmente, quando se realiza algum tipo de atividade física ou de algum tipo de manobra em telhados de casa ou de prédios, esse tipo de costume, quando alguma pessoa faz, esse costume é chamado de roof culture, ou cultura de telhado. Essa é uma situação bastante específica. É comum praticantes de parkour de nível mais avançado, que já domina suas movimentações de uma maneira mais avançada e que está mais acostumado com alturas, é comum acontecer dessas pessoas acabarem se desafiando a ponto de subirem em prédios e realizarem movimentações, manobras e tudo mais nesses locais. Porém, é importante destacar que isso não define o parkour, porque o parkour em si, ele parte do princípio de que você, no seu nível que você está, de capacidade motora, de coragem, de consciência corporal, de equilíbrio emocional, mental, a partir de onde você está do teu nível, ali você se desenvolver nas habilidades e movimentações próprias do parkour, até onde você desejar. E como todos acabam começando, é do chão que a gente começa então a exercitar essas habilidades. Então o parkour ele começa do chão, fazendo o mais básico do chão. E com o passar do tempo, dos exercícios, com o desenvolvimento pessoal, a pessoa acaba se desafiando mais. Alguns subindo muros, outros subindo prédios. O parkour ele alcançou então, com o passar do tempo, maior popularidade. A princípio isso aconteceu, além daquelas situações do filme documentário, aconteceu em redes sociais também. Que é muito comum, por exemplo, começarem a formar grupos de praticantes de parkour através de comunidades do Facebook. Antigamente isso era muito mais presente, atualmente talvez tenha diminuído um pouco essa situação. Mas a princípio, a comunicação, o início de grupos novos de parkour acontecia através de comunidades no Facebook. Em outros casos, quando grupos se formavam, se consolidavam e até mesmo acabavam criando um nome de si e ficavam famosos, eles acabavam divulgando então seu desenvolvimento, seus treinos, seu dia a dia
relacionado ao parkour através do próprio YouTube. E dentre esses grupos que faziam isso, acabavam um ou outro vídeo viralizando, devido à qualidade das movimentações, da filmagem, etc. O que contribuiu profundamente para a disseminação da prática. Destaquei então alguns nomes que acabaram se tornando bastante famosos então em relação ao parkour. Tem o pessoal chamado Old School, que no caso são os mais antigos, né, que estão lá no começo da prática, por volta de 2000, entre 2005 e 2010. Destaquei ao menos dois nomes, Daniel Ilabaka, que veio dos Estados Unidos, e o Oleg Vorslav, que é da Rússia, ou de alguma religião eslava por lá, para perceber como que acabou se desenvolvendo em diversos lugares ao mesmo tempo. Esse Oleg, ele ficou muito famoso pela criatividade que ele tinha nas movimentações e da complexidade que existia nas movimentações dele, que tornava o estilo dele muito bonito e acabou ficando muito famoso. Em relação à geração atual, tem alguns grupos que ficaram bem famosos, como por exemplo o Motus Project, o Storo. Esse Storo atualmente é o mais famoso grupo de parkour que existe no YouTube, que ultrapassou milhões de inscritos e números altíssimos. Tem o Team Farang, além de muitos outros grupos que eu não citei aqui. Algumas personalidades que acabaram ganhando destaque pela sua capacidade de movimentação que impressiona. Destaco o Dominique de Tomaso, bastante famoso no Instagram, no YouTube. George McGowan, Márcio Felipe, que é português, Andy Micenko, alemão. Todos eles fazem parte de algum grupo de parkour. E tem a Camila Stefânio, que é uma brasileira, uma menina brasileira que acabou ganhando grande destaque ao ponto de ganhar competições internacionais de parkour ou freerunning. Já no Brasil, o parkour ele acabou chegando no início do século XXI. O primeiro grupo de parkour no Brasil foi o Parkour Brasil, com esse próprio nome, que por volta de 2004 ele começou a ter a ideia colocada em prática, né, de um grupo de parkour em si. Depois, pelo menos focando agora em São Gonçalo, né, na região do Rio de Janeiro, temos o próprio Parkour São Gonçalo, que por volta de 2010, depois de derivar de outro grupo, acabou indo se consolidar. E a sua principal atuação é na Praça Chico Mendes, uma praça que, com o passar do tempo, os próprios membros do Parkour São Gonçalo foram construindo locais adequados para a prática do parkour, utilizando materiais recicláveis. No Brasil foram acontecendo então eventos voltados para o parkour, seja encontro nacional de parkour, encontro carioca, ou no caso mais específico, encontro gonçalense também, que antigamente eram realizados mais frequentemente. Em relação a ambiente indoor, né, com academia, existe ao menos uma no Rio de Janeiro, que é chamada Volts Parkour, foi provavelmente a pioneira no Rio de Janeiro, localizada no Jardim Botânico. Ela procurava então ser um ambiente que proporcionava uma boa estrutura para praticantes de parkour. Alguns exemplos então de movimentações básicas de parkour podem ser citadas são o salto de precisão, que se trata de realizar um salto onde você, seja querendo ultrapassar um vão ou pular por cima de um obstáculo, você queira chegar exatamente em um determinado ponto sem passar dele ou sem chegar cedo demais em relação ao obstáculo, ou seja, chegar
precisamente onde você quer chegar. A movimentação envolve, então, lançar os braços na direção que você quer seguir, como se os braços ele te impulsionassem e fosse um tipo de direcionador. Saltar considerando o obstáculo, né, seja um vão ou algum tipo de muro, fazendo a movimentação necessária para ultrapassar esse obstáculo sem esbarrar nele. E aterrissar então exatamente com o máximo de precisão possível. Uma outra movimentação seria um amortecimento básico, onde basicamente você utiliza a metade dos seus pés, a metade da frente dos seus pés para poder aterrissar no chão, caso utilize um salto ou queira descer de um lugar um pouco mais elevado. Você utiliza então as pontas dos pés e realiza um movimento de agachamento gradual para poder estar amortecendo assim essa queda controlada no caso. É importante que os joelhos eles não saiam muito da linha ortogonal, né? No caso a linha vertical dos pés, não ultrapasse muito elas para não forçar as articulações do joelho e do calcanhar, porque a ideia é amortecer sem prejudicar as suas articulações. Um exemplo na foto seria de salto de precisão, onde o rapaz ele quer chegar na quina daquele muro exatamente e ele vai chegar exatamente na parte da metade da frente dos pés, onde iria exercer a habilidade de amortecimento. Temos então por fim uma outra movimentação que é chamada de vault, que nada mais é do que ultrapassar obstáculos, como por exemplo muros ou algum tipo de obstáculo mais elevado, utilizando então pés e ou mãos, dependendo da variação desse vault. Um exemplo de vault seria o safety vault, que é chamado de saidinha, que ela até está exemplificado nessa imagem ao lado. Que no caso seja saltar, a tua intenção é ultrapassar o seu obstáculo, então você salta em direção ao seu obstáculo, em direção no caso passando por cima, e apoia uma das mãos nesse obstáculo, na parte de cima desse obstáculo. Ao apoiar a mão, você também então acaba apoiando quase que imediatamente o pé oposto a essa mão, para que haja um certo equilíbrio por cima desse obstáculo. E uma vez que isso acontece, você então ultrapassa o obstáculo, esticando o pé restante, o pé que estava sobrando, ultrapassando então assim todo o corpo. Esse foi então um exemplo de movimentações básicas do parkour, e essa apresentação foi a apresentação sobre os fundamentos básicos do parkour.